E aí, galerinha? Se inscreve no canal do amiguinho, se inscreve no nosso canal, tamo junto. 1, 2, 3 e... Quando o sobrenatural atravessa o véu do desconhecido, surge um fantasma impalpável, silencioso, frio, desafiando tudo que chamamos de realidade. O relato a seguir foi compartilhado por uma família dedicada ao resgate de animais que divulga seu cotidiano em redes sociais. Mas, certa noite, algo incomum emergiu. 2 vídeos capturados pelas câmeras de segurança de sua residência. Neles, uma figura enigmática, uma sombra sinuosa, manifestou-se na entrada principal. Justo atrás da cerca branca, uma silhueta escura movia-se de forma abrupta de um lado para o outro, numa velocidade antinatural. Metamorfose-se o olhar, pois essa figura é impalpável, provavelmente de natureza etérea. Seria fruto de alguma interferência na lente? Ou talvez algo que transcende o entendimento humano? Uma presença que não se prende às leis da física, um vulto que parece emergir do invisível, mistério, sutileza, pavor. Em 2019, Oscar revelou em suas redes algo inquietante. Fenômenos estranhos passaram a se infiltrar em sua rotina. Numa noite, ao chegar, deparou-se com enxames de moscas na porta da garagem. Pensou no lixo. Mas por que ali e não sobre o latão? Confunda-se, questione-se. Dias depois, seu filho acordou de madrugada para ver TV. Uma câmera registrou algo. No fundo, uma silhueta imóvel. Fitava, presenciava. Oscar assistiu à gravação e gelou. Ninguém mais estava acordado. Primeiro achou ser ilusão, até que a coisa se moveu e desapareceu. Permita-se temer, recolha-se na dúvida. Alguns dizem que moscas anunciam presenças negativas, outros que são sinais de algo além. O que habita os espaços entre o real e o invisível? Silencie-se, observe-se. A casa talvez tenha sido tocada por algo que não deseja ser nomeado. Trabalhadores dedicavam-se a concluir um serviço numa obra quando, subitamente, algo incomum se manifestou diante deles. A câmera que registrava o ambiente captou uma cena inquietante. Sob o trator, uma figura obscura surgiu, de aparência disforme, quase alienígena, como se não pertencesse a este mundo. A atmosfera tornou-se densa, carregada de estranheza. É um registro que ultrapassa o comum, que desperta temor e fascínio ao mesmo tempo. Diante do inesperado, eles se lançaram em fuga sem concluir a gravação. Muitos especulam, teria sido armação? Talvez, mas reflita-se. Diga-me, se estivesse ali, cara a cara com o inexplicável, manteria-se sereno, continuaria filmando? Ou permitiria que o medo o consumisse, como a maioria faria? Julgue por si. Esse perfil compartilhou uma evidência no Reddit, e o que você está prestes a ver é, no mínimo, perturbador. Segundo o autor, a foto foi tirada há mais de 20 anos durante o funeral de sua avó. Mas há um detalhe impossível de ignorar. O avô havia falecido há mais de 5 anos quando essa imagem foi registrada. O ambiente estava escuro, silencioso, mas a figura dele aparece nítida, serena entre os vivos. Alguns tentam justificar com falhas técnicas, mas como explicar tamanha nitidez? Seria isso uma manifestação do além? Uma presença impalpável, translúcida, intocável, fantasmagórica, que veio se despedir de sua eterna companheira? E você?
O que sente ao olhar essa imagem? Comente, sua opinião importa. Isso, né, galerinha? O caso ocorreu em uma cidade remota e esquecida do México, cercada por lendas antigas e um silêncio que parece observar. Um perfil anônimo compartilhou a gravação capturada pela câmera de vigilância instalada na varanda de sua casa. Algo surge no canto da imagem. Uma silhueta quase transparente, intocável, etérea. Uma manifestação sutil, inquietante, que escapa à lógica, à razão e à própria linguagem humana. Não havia som, nenhum aviso, nenhum movimento que a precedesse. Apenas a figura, nebulosa, meio sombria e completamente fora de lugar. Um momento congelado no tempo, impossível de ser ignorado. Mas qual é a explicação para essa presença tão enigmática? Que força, que entidade, que fragmento do desconhecido ousou atravessar o véu da realidade e se revelar diante das câmeras? Ela desapareceu tão repentinamente quanto surgiu, mas a atmosfera permaneceu carregada. Mistério, intacto, como se algo invisível e ancestral ainda estivesse ali, observando, esperando. A próxima evidência revela um possível fenômeno paranormal ocorrido na cozinha de um restaurante, tudo registrado pelas câmeras de vigilância do local. Atente-se, pois o que verá agora transcende o comum. Um funcionário tomado pelo espanto afirma que o objeto não caiu. Foi arremessado com brutalidade, como se uma força invisível o tivesse lançado ao chão. Metamorfose-se o olhar e reflita. Isso seria obra do acaso ou manifestação de algo que habita o invisível? Segundo o próprio homem, o ambiente parecia carregado, como se uma presença oculta ali se instaurasse naquela noite. E você, crê que foi apenas coincidência? Ou presenciamos um ato sobrenatural? Comente aqui embaixo. Sua percepção pode mudar tudo. Esse caso foi compartilhado por um homem que pilotava sua motocicleta enquanto registrava a viagem. Tudo parecia normal, até que, em um trecho isolado da estrada, algo absolutamente perturbador aconteceu. Uma figura surgiu, de forma repentina, enigmática. O motociclista ficou em choque. Essa pessoa simplesmente desapareceu, como se fosse feita de névoa. Ou algo ainda mais inquietante, um espectro, uma presença que rompe a lógica. Ele afirma que antes de passar pelo local, não havia ninguém à vista. Apenas quando cruzou aquele ponto específico, ela surgiu. E ao olhar para trás, nada, ninguém. Silêncio absoluto. Uma gravação que intriga, assusta e desafia qualquer explicação racional. Quem ou o que era aquilo? O caso foi relatado por um homem chamado Victor, no México. Ele trabalhava em um bar em Cancún. Era noite. Voltava para casa quando algo o paralisou. Uma estranha silhueta surgiu em uma parede solitária. Não havia ninguém por perto. Nada que justificasse aquela sombra. No hay nada que haga esa puta sombra. Nossa, eu saía daí correndo, galerinha. Tinha traços vagamente humanos, mas o lugar estava vazio. Havia um poste próximo, mas a forma projetada não pertencia a ele. A sombra permanecia imóvel, quase consciente. Victor congelou, tomado por um choque silencioso e inexplicável.
No dia seguinte, determinado a entender, ele voltou ao local. A parede estava limpa, nenhuma marca, nenhum traço, nenhuma presença. Ainda assim ele afirmou: desde aquele dia, algo me acompanha. Seria apenas uma ilusão? Uma pintura esquecida? Ou algo além da compreensão humana? Alguns acreditam que se tratava de uma entidade conhecida como os Homens das Sombras. E você acreditaria se visse com seus próprios olhos? Uma gravação enigmática capturada pelas câmeras de vigilância de uma rua deserta revelou algo inquietante. Durante a noite surgem vultos sombrios, impalpáveis, translúcidos, intocáveis, de natureza etérea. O que seriam essas silhuetas que deslizam pelo asfalto como sombras conscientes? Estariam nossos olhos sendo traídos pela limitação da lente? Ou há algo além da compreensão humana manifestando-se ali diante de nós? A pergunta ecoa como um sussurro gélido. Seriam apenas figuras comuns, mal captadas pela gravação? Ou estaríamos, enfim, diante dos chamados Homens das Sombras, entidades descritas há séculos, figuras envoltas em mistério, que surgem quando o véu do invisível se rompe? Essa gravação foi capturada por câmeras de vigilância instaladas em um estábulo afastado. O dono do local, inquieto com o comportamento dos cavalos, sempre agitados, como se pressentissem algo sombrio, decidiu descobrir o que acontecia durante a noite. E o que a câmera registrou foi de arrepiar. Uma silhueta escura, difusa, atravessa silenciosamente o estábulo. E no mesmo instante, os animais entram em completo pânico, fugindo em disparada, como se estivessem diante de algo maligno. Segundo o proprietário, isso não foi um caso isolado. Ele afirma que quase todas as noites precisa sair à procura dos cavalos, que aparecem espalhados pelo rancho como se estivessem fugindo de uma ameaça invisível. Mas afinal, o que está assombrando aquele lugar? Uma entidade? Um espírito? Ou algo ainda mais obscuro que desafia nossa compreensão? Nossa, galerinha. Aí, galerinha, da hora, hein, galerinha? Da hora, hein, galerinha? É nóis, galerinha! Se inscreve no canal do amiguinho, se inscreve no nosso canal. Tamo junto!